Oi, pessoal. Então, estamos aqui para falar do nosso tema Direito Administrativo e Administração Pública, Fundamentos. Então, aqui a gente vai entrar na matéria, né? O primeiro ponto, e desde já eu já quero te passar uma visão geral que eu tenho dessa matéria. Eu vou sair da tela grande, vou para a telinha pequenininha, e aí nós vamos começar a conversar mais demoradamente sobre as questões. Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar tem a ver com entender como é que a gente aborda o direito administrativo, né? E isso vai ter a ver com todo o nosso curso. Então, seguindo adiante, olha a estrela. Alguns dizem que é a estrela de Davi, na verdade são dois triângulos, um de cabeça para baixo. O que me interessa aqui não é tanto Davi nem os triângulos, mas o fato de que eu tenho 6 pontas. É nessas 6 pontas que a nossa disciplina vai trabalhar. A disciplina de Direito Administrativo. O detalhe é que em cada universidade os conteúdos das disciplinas são diferentes, é importante dizer isso. Eu estou usando o formato que eu trabalho lá na FURG, onde conteúdos que não são de Direito Administrativo, mas que têm muito a ver, que derivam dele, estão aqui, como os conteúdos de Direito Financeiro, que vão ocupar esse ponto aqui da estrela. Mas por que funciona assim? Porque já faz muito tempo as matérias podem ser distribuídas em diferentes disciplinas. Então nós temos no nosso direito administrativo, neste curso, a forma como a gente vai abordar, a gente vai mexer com matéria constitucional, vai mexer com direito administrativo propriamente dito, e vai lá no final incursionar um pouco no direito financeiro, né, os fundamentos principais. Então vamos começar a conversar um pouco mais sobre isso. Desce aqui, está aqui o nosso direito administrativo dentro da estrela. Então vamos fazer a volta na estrela. Tá? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a ponta de cima da estrela. Vejam, isso são pedaços da nossa matéria. Tá? Então a primeira parte que nós temos que entender da administração pública é a administração pública como entidade. Como assim administração pública como entidade? A administração pública e seus princípios, a administração pública, o que está por dentro, qual é a alma, qual é o sentido, né? Como é que se conforma, o que está por detrás da vontade da administração pública. Por incrível que pareça, a administração pública tem vontade, sim. Ela é um ente abstrato, né? Ela não cumprimenta ela na esquina, não encontra ela na mercearia, mas ela, do ponto de vista jurídico, ela existe e se manifesta. Né? Mas agora o nosso primeiro passo no curso vai ser mapear, e essa parte fundamentos da administração pública está dentro desse tema, administração pública, a entidade. Tá? Então nós não vamos ainda discutir como é que ela se manifesta, quais são as restrições que pode fazer, isso está em outros pedaços da estrela. Mas é preciso olhar a ponta de cima primeiro, ver o significado que ela traz. Tá? Aliás, antes até de avançar na segunda ponta, é preciso que a gente tenha claro o que significa política, juridicamente, a administração pública. Significa um ganho civilizatório fantástico. A ideia de que a administração das coisas de todos, ela é de todos. Talvez alguns vão dizer, mas não é assim que funciona, as pessoas fazem o que querem. Olha, só faz 200 anos que inventaram essa coisa chamada Estado Constitucional, né? Essa coisa chamada Estado Contemporâneo. A gente está construindo isso ainda. A boa notícia é que, do ponto de vista normativo, na maioria dos sistemas, e no nosso, que mais nos interessa, existe essa administração pública como algo a nosso serviço. Isso tem a ver com aquelas teorias lá do Hobbes versus Rousseau, né? E aí, o nosso pacto de vivência comum inclui alguém que administre o interesse de todos. Isso é a administração pública, né? Que é o objeto principal do direito administrativo, objeto precípio do direito administrativo. E essa administração pública, ou ela funciona para o bem comum, ou ela não é uma administração pública constitucional, porque só existe o Estado, e aí a tese é a do Rousseau que vence,
né, a tese do Rousseau, do Locke, vencem a tese do Hobbes. Então, voltando lá para a teoria do Estado, para vocês entenderem que as coisas estão absolutamente conectadas. Eu não posso pensar administração pública se eu não pensar que é uma invenção, né, para o bem, ainda que alguns que estão hoje ocupando esses espaços assim não o façam. Mas a gente vai ver que tem mecanismos de controle, enfim, de evolução. Mas eu diria que é uma das maiores riquezas da humanidade a ideia de administração pública no sentido de um lugar que nos administra e que está sob o nosso controle, que está que está configurado para o nosso interesse. Então, isso aqui a gente vai ver quais são os interesses, quais são os princípios, né? Enfim. Uma outra questão interessante aqui que a gente vai trabalhar na matéria é como é que a administração se manifesta. Isso já não é esse ponto de hoje, né? O ponto de hoje nós estamos lá num pedaço do ponto entidade, ainda não é os princípios, mas tem itens a trabalhar. Tá? Mas é bom saber que em algum momento a gente vai trabalhar como é que ela se manifesta no mundo, os agentes públicos, né? Os atos administrativos, é assim que a gente vai trabalhar a matéria. E eu preciso do que a gente vai trabalhar hoje, conhecer essa entidade, porque não adianta eu discutir a teoria dos atos administrativos se eu não sei para que lado a administração deveria ir. Aliás, né, a manifestação da administração pública ela pode ser catastrófica do ponto de vista real, embora o direito regule ela relativamente bem, especialmente em termos de direito brasileiro. Né? E aí é que entra, mas se essa manifestação não foi catastrófica, como deveria ser? E aí entra fazer esse link aqui entre a manifestação real, né? Os meios de manifestação, né? E aí tem todo um conjunto de normas de direito administrativo e aquilo que a administração pública realmente deveria fazer, aquilo que a orienta. Né? Seguindo o baile, vou dizer para vocês que justamente por isso que eu usei a figurinha do leão aqui, né? Essa figurinha está lá no site da Receita, elas estão todas citadas aí nas imagens. Tá? São o leão, a administração pública, é o exemplo que o Imposto de Renda adorou usar e eu estou repetindo aqui. E uma das coisas que a administração pública faz e que menos nos agrada é controlar a nossa vida, nos controlar. Então, bom, mas como é que ela pode, para que ela controla, enfim, de novo, eu preciso entender para onde ela vai e o que ela significa, isso é o ponto de hoje. Mas mais adiante, vamos lembrar que ela vai tentar nos controlar. Aliás, aqui nós já vamos começar a falar sobre o ponto de hoje, que tem a ver com o próprio direito administrativo e como é que ele se organiza. Por quê? Porque é tão sofisticado esse controle que o direito administrativo deu origem a uma série de outros ramos do direito relacionados ao controle, a isso, né, a ferocidade do Estado sobre a nossa vida privada. Então eu posso pensar que eu tenho aqui uma série de filhos. Aliás, já vamos começar a falar de um ponto interessante. O direito administrativo é um direito pai. A gente pode dizer que ele é filho do direito constitucional, enfim, mas eu diria que ele é um direito já constitucional, boa parte das regras são constitucionalizadas, mas dele derivam muitos ramos do direito. Se eu pensar direito urbanístico, é direito administrativo. Se eu pensar direito econômico, é direito administrativo. Se eu pensar direito ambiental, especialmente no sistema brasileiro, é direito administrativo também. Né? O ambiental ele ainda tem outros pés, mas vejam que todo esse é o ponto. Eu brinco que eu dou aula disso há 25 anos. Quando eu comecei a dar aula, meu Deus, eram 5, 6, não chegava a 10 normas. Hoje você tem, meu Deus do céu, dá para contar umas 50 normas que a gente poderia trabalhar e aprofundar. Né? E aí, por quê? Porque tem desdobramentos específicos lá no campo econômico, lá no campo ambiental, lá no campo dos direitos fundamentais, da materialização deles, que envolvem a atuação da administração pública para cercear algumas, né? Esse vídeo aqui é produzido em 2020, em plena pandemia, e está aí, nós estamos vivendo isso, a administração pública nos controlando. E ela pode nos controlar, não pode, até onde ela pode vai, enfim, isso faz parte do direito administrativo.
Né? Seguindo, estou indo para baixo ou para cima? Estou indo para baixo. Além disso, a boa notícia é que se ela nos controla, se ela emana, se da administração pública vem normas que limitam a nossa vida, a perspectiva é que só possam limitar a nossa vida porque cumpram aquela alma que nós desenhamos para ela lá na Constituição, nas normas administrativas. Né? E justamente quando isso não acontece, quando o controle se faz excessivo, quando ele ultrapassa os patamares formais de manifestação, né, é que a gente pode controlar. A administração pública não é uma fera indomável. Isso é a visão de Hobbes. Para Hobbes era assim, olha, o Estado é qualquer um, contanto que mande, está ótimo, ainda que um mandamento seja equivocado, ainda que seja absolutamente desconectado do que a gente espera de algo que é nosso, que é feito para nós, que nós contribuímos, né, com os nossos tributos, com os nossos esforços, e que só poderia funcionar para o nosso bem, muito menos para o bem daqueles que ocupam lugares que são lugares de manifestação de uma vontade de uma entidade que é e deveria ser para o nosso bem. E se há controle, é porque algumas atividades, né, na saúde, bom, então eu estou restringindo a atividade de uns porque eu descubro que elas são nocivas. É nesse sentido que o direito administrativo cresce, porque cada vez mais se vê mais atividades individuais com efeitos coletivos nefastos, imensos, e que vão pedir justamente mais controle. Mas esse controle não pode ser um controle descontrolado, é por isso que também nós temos que ter instrumentos para limitar. E aí é um outro tema lá do fim do programa, inclusive. Tá? Que mais aqui? Vamos descendo para cá. E a administração pública, olha, abraçando o leão, né? Que legal aqui. A administração pública, ela também tem instrumentos jurídicos em que ela vai funcionar de lado a lado conosco, com o mundo privado. Né? Como assim? Vai ter os momentos que vão ter. A administração pública vai nos contratar, vai contratar as empresas e tal, tem todas as licitações. Há deveres comuns também. Então, tudo isso, esse passeio pela estrela, né, é o direito administrativo, e isso aqui é o que vocês vão encontrar nos livros de direito administrativo. O nosso programa vai um pouquinho além e ele vai mexer com algo que eu já disse, tá fora do direito administrativo, né? Que é a administração pública mexendo com dinheiro. Por que está fora? Ora, está fora porque o direito tributário ganhou autonomia e antes do direito tributário é o direito financeiro. Né? Eu até acho que isso é meio complicado você ter tirado, né, do direito administrativo justamente a última ponta dessa estrela, porque parece que ele é isolado e você aprende ato administrativo, etc., mas você não aprende como é que mexe com o dinheiro que você coloca lá. Né? E o direito financeiro não é dos conteúdos que ele está como obrigatório também. Né? O tributário é a forma de nos tirar dinheiro, mas a forma como é que gasta o nosso dinheiro, enfim, isso não está necessariamente nos programas de todos os cursos, mas nesse nosso está, aí nós vamos mexer com essas questões. Mas tendo bem claro que isso não é objeto do direito administrativo. O objeto do direito administrativo é o conjunto de relações da administração pública, tá? E que não inclui aquelas que se autonomizaram. Mas por quê? Porque tem especialidades, mas vamos deixar bem claro que o objeto continua sendo esse, eu não posso perder. Nós vamos falar sobre o objeto daqui a pouquinho. Né? Seguindo, aliás, está aqui os itens do nosso programa. Né? São 5 itens para esse tema. Então, primeiro, né, a gente já conversou, eu fui falando e fui adiantando, né? No Estado constitucional, qual é o significado político? É o significado profundo, o significado do amparo que nós damos a nós mesmos, o significado do contrato social, é o significado de ser administrado, porque isso é uma vantagem em relação a viver sem administração nenhuma, sem nada comum, cada um por si. Né? Até porque no mundo do cada um por si,
Cada um é juiz das decisões, e se você decidir que alguém não merece viver, você decide. Bom, e se a outra pessoa também decidir, um dos dois vai morrer, né? Senão os dois. Esse é o problema. Né? Nesse sentido que todo o sentido do Estado, tudo que se pensa como Estado, ele está na administração pública. E fora do Estado, o que você tem é a barbárie. Vamos deixar, não. A gente pode pensar, mas o Estado faz tão mal. É verdade. Há agentes públicos que tornam o Estado um peso na vida do cidadão. Ou facilitam esse ou aquele tipo de infortúnio geral. Mas isso não é o Estado, isso são os governos. Vamos pensar que o Estado como instituição, a administração pública como instituição, representam talvez o maior ganho civilizatório que a humanidade teve nos últimos 8, 10 mil anos. Né? O Estado e a administração pública como espaços para o bem comum. Então toda a teoria do Estado ela desemboca exatamente na figura da administração pública. Né? Desemboca em todos os poderes, mas desemboca na administração pública. E aí, e o direito administrativo é isso, é o que quer estudar essa relação entre a administração pública e o cidadão, né? A administração pública e os seus agentes públicos, a administração pública, em todas as suas facetas. Aliás, falando nisso, quadro geral do direito, né? Pulamos do item 1 para o item 2, direito administrativo no quadro geral do direito. Olha que legal. Isso aqui acho que todo mundo já viu, já ouviu, enfim, né? Direito privado, em verde aqui. Tudo que não está proibido está permitido. E o direito público, tudo que não está permitido está proibido. Mas o que quer dizer isso no fundo? Por que é assim? Vamos explicar mais fácil. O direito privado é assim, porque a ideia que baliza a civilização contemporânea, especialmente o direito brasileiro, é que você constituiu um Estado para você ser livre, né? Para você fazer tudo o que não for proibido. A ideia é, ou há uma lei ou há uma norma que te proíbe de alguma coisa, e essa norma nasceu de uma decisão coletiva, ou o coletivo te proibiu por meio de uma norma, ou você não está proibido. Por quê? Porque está em jogo a liberdade individual. Então eu não poderia imaginar que as pessoas dependessem de uma autorização. É como se nós não somos escravos que dependemos da autorização do nosso Senhor para dar os passos. Não, ao contrário. Nós somos senhores deste Estado que só poderá nos limitar no interesse comum. É isso que nós não podemos perder de vista. Então, no quadro geral do direito, o direito administrativo está no outro lado, que não é o do direito privado. A gente vai entender por quê. Por que ele está no outro lado? Tudo que não está permitido está proibido. Quer dizer que a administração pública é escrava? Sim, sim, sim. A administração pública é nossa serva, nossa escrava. Não há nenhum passo que a administração pública possa ou deva dar sem a nossa autorização. Pelo sistema legal, pelo legislador. Eu não posso deixar, se eu deixar a administração pública poder fazer tudo que não tiver proibido, a qualquer momento eu tenho a administração pública, sei lá, podendo ameaçar justamente a vida, né, de cada um dos cidadãos. Ou pior, malversando o dinheiro, enfim. Você enquadra a administração pública no direito público e o direito administrativo justo por isso. Porque você não quer a liberdade plena. É como se fosse o síndico do prédio. O que você quer que o síndico do seu prédio faça? Não, ele faz tudo o que ele quiser. Tudo que a gente não proibir, ele faz. Aí vai lá o síndico do prédio e instala uma piscina de ondas, né? E quando viver a conta pra gente pagar, mas como assim? Meu Deus do céu, uma piscina de ondas num condomínio com 8 apartamentos. Ué, se você tivesse criado uma regra que ele só poderia gastar em cima do orçamento que você aprovasse, seu síndico não teria esse poder. É isso. Todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido, é o que está na Constituição. E se o poder emana do povo e tem que ser exercido no seu nome, eu tenho que ter claro que a administração pública
e direito administrativo estão aqui. Aliás, eu nunca me esqueço quando eu comecei a fazer direito. Antes de fazer direito, me lembro que eu olhava aquelas disciplinas, aquelas matérias, e eu ficava assim, meu Deus do céu, direito administrativo, administração, tá, pô, deve ser como é que administro uma empresa, pensava eu, ingenuamente, né? E não é isso, né? E se você pensou isso, bom, você fez o mesmo que eu, então, né? Tá tudo bem, você não é obrigado a saber isso até agora. Direito administrativo é ramo do direito público, que tem por foco a administração pública. A administração privada, regra geral, não é objeto do direito administrativo. Não nos interessa o que as pessoas fazem com suas empresas, se não tiverem pelo menos mexendo com dinheiro público, é problema delas. O direito público não. Agora, se for uma empresa pública, mas essa empresa pública, aí eu quero saber como é que funcionam as regras para ela. Então, o direito administrativo está ali, no quadro geral, dentro do direito público, e dentro do direito público, ele está preso. Isso aqui tem a ver com o princípio da legalidade. Aqui é o princípio da liberdade, aqui é o princípio da legalidade. Ou a lei autorizou, eu não posso fazer. Vimos ele no quadro, e vamos falar um pouquinho agora, o que mais tem do quadro? Do quadro, basicamente isso, dele vão derivar, eu já falei muitos outros ramos do direito. Se a gente voltar, ao direito tributário, aparece lá, só começa a ganhar alguma autonomia nos anos 60. Então, até então, você pega lá, você tem o direito administrativo, que é tudo que era da administração pública, por exemplo. Que mais? Do quadro é isso. Você pode abrir qualquer manual aí que faz aqueles quadradinhos, aqueles desenhos. Nem quis trazer para a lâmina, porque isso é bastante óbvio. Eu queria reforçar mesmo de que lado está o direito administrativo e como é que a banda toca desse lado. Aqui um tema bem importante. Ops, eu estou apanhando aqui. São as fontes do direito administrativo. Aqui... Quais são as fontes do direito administrativo? Primeiro, são as mesmas fontes do direito. Então, até aí, nós não temos novidade nenhuma, não tem nada especial para a gente conversar. Então, quais são as fontes? Legislação e doutrina, legislação e jurisprudência são as instâncias objetivas. Se quiser que tenha doutrina, bota a doutrina no pacote, mas, enfim, palavra de doutrinador é só palavra de doutrinador, ajuda a te entender, ajuda todo mundo a entender, mas não é norma posta. A norma posta ela vem dos poderes que a constituem. E o direito administrativo vem normas do poder, vem normas do legislativo, e isso é o elementar, vem normas do poder judiciário, mas normas em caso concreto, ou normas de efeito geral, com o caso das súmulas vinculantes, E também vem normas do executivo, normas essas que estão certamente e obviamente cerceadas pelo princípio da legalidade. Mas a administração pública faz normas. Ela só não pode fazer normas que não derivem da legalidade. Ou seja, eu posso ter uma norma, um decreto presidencial é uma norma. E essa norma ela pode determinar condutas. Você vai ter que apresentar lá na Receita Federal sua declaração de bens de tal forma, enfim. Isso é uma norma que dá cumprimento a uma lei. Mas uma lei anteriormente tinha dito, olha, a administração pública poderá exigir documentos tais e tais. De tal envergadura, de tal tipo. Nesse momento, a lei, o legislador, deu autorização. Vejam, de novo, a administração pública pode, tem uma lei dizendo que ela pode exigir, ela vai exigir. Uma lei, uma Constituição. Esse é a grande sacada do direito administrativo. É aqui que a gente não pode perder de vista. Se tem uma norma administrativa, onde é que ela está fundada? De onde é que sai aquele poder? Eu sempre uso aquela passagem dos evangelhos, que diz que Jesus se enfrenta com Pôncio Pilatos e diz assim, nenhum poder teria se de cima não tivesse sido dado. Isso resume, eu vou usar isso bastante, o direito administrativo. Quer dizer, se há poder, se alguém está nos constrangendo no nosso cotidiano, deve ter uma fonte normativa constitucional forte aí.
porque não vai ser um decreto que vai mudar a nossa vida assim, não. Nossa vida não muda por decreto, nem por portaria, né? Que é um outro tipo de ato administrativo, né? Não por acaso portaria é parecido com porcaria e não por acaso decreto é parecido com decrépito, né? Usem isso para pensar que são normas menores, mas existem, mas enfim, elas são importantes, e até porque o legislador muitas vezes dá margem a que essas coisas aconteçam, né? Aliás, um dos sub-ramos do direito administrativo é o direito educacional brasileiro. E lá é uns bons ou maus exemplos, é um bom exemplo no sentido pedagógico, no sentido de que é um lugar onde a lei ficou muito aberta. E o poder da administração pública ficou bem forte. Por quê? Porque a lei abriu essas possibilidades, essas prerrogativas de poder. Tem outra coisa que eu quero falar sobre fontes ainda. E tem a ver com direito administrativo na federação, né? Competências normativas federativas. Porque, vejam, o Brasil tem entes federativos. Diferenciar 3 tipos de entes, né? União, Estado, Distrito Federal, 4 na verdade, e os municípios, é que eu sempre boto Estados e Distrito Federal no mesmo pacote, né? Unidades federativas, a União e os municípios. E aí vem uma pergunta que é bem interessante, que é a pergunta, mas e aí, o direito administrativo, quem é que legisla sobre isso? Porque se eu fizer essa pergunta em penal e civil, tá barbada, é a União que legisla. E o direito administrativo? O município legisla sobre o direito administrativo? Com certeza. Ele vai fazer restrições urbanísticas, isso é norma de direito administrativo. E está valendo, porque a Constituição, lá no artigo 30, disse que cabia a ele regular o uso do solo. Olha ali, ó. Então, tem isso no direito administrativo. Então, tá, e aí? Então, tudo bem, a competência comum. Olha, eu vou pegar o 23 e vou dizer que a competência comum legislar sobre direito administrativo. Os estados podem legislar? Podem legislar sobre direito administrativo, também é verdade. E aí, a competência é comum, é concorrente? Para tudo. Para tudo. Porque aqui tem um detalhe que você vai ter que se ligar. Como o direito administrativo mexe com algumas matérias que são muito sensíveis, há pontos que o legislador constituinte decidiu que não vão ser legislados por todo mundo. Se é verdade que para fazer uma restrição administrativa eu vou falar de competência concorrente legislativa, posso falar em competência concorrente até com o município, quando essa restrição tiver a ver com assuntos de interesse local, mas nem todo mundo pode legislar. Mas por que isso? Mas não são entes federativos autônomos e não são administrações públicas, né, desses entes? Por que cada ente não regula a sua própria autonomamente? Por que nós não temos uma competência comum de todo mundo para administrar? Não está aqui no artigo 23, que aliás nem é de competência legislativa. Por quê? Porque o legislador constituinte, olha aqui o exemplo, artigo 21, inciso 27, porque o legislador constituinte fez questão de escolher algumas coisas que não é para ser legislado por todo mundo. Desapropriação é tema do direito administrativo, competência privativa da União. Direito agrário é filhinho do direito administrativo. Direito marítimo, outro filho. Por quê? Porque são normas da administração pública, né? Aplicadas ao mar, aeronáutico, enfim. Então vejam aqui, águas, puxa, isso aqui é um bem público, está lá no campo do direito administrativo. Mas é só energia, telecomunicações, radiodifusão. Isso aqui são objetos de concessão de serviço público. Isso é direito administrativo. Tudo isso é direito administrativo, só tem um detalhe. Essa matéria é privativa da União. Jazidas, isso são bens públicos. É a União quem legisla. Mas são bens da União? São bens da União, é verdade, né? Mas
competências privativas. Mas o que eu queria chamar mais atenção mesmo era exatamente essa aqui, ó. Aqui, ó, diretrizes e bases da educação nacional. Direito educacional é competência concorrente, mas as bases são competências privativas. E aqui é onde eu chamo de melhor exemplo, né? Não quis o Constituinte deixar que cada município legislasse sobre as próprias licitações. Talvez com medo que um município lá nos fundões do Brasil, nos rincões, resolvesse pelos seus vereadores estabelecer que naquele município não precisa ter cuidados na compra e na venda de bens públicos e na contratação de serviços pelo poder público. Claro que isso leva a uma situação onde esses vereadores talvez tivessem, poderes políticos estivessem interessados em favorecer os seus próprios interesses, o que infelizmente é manchete todos os dias nos jornais. Pois bem, tá aqui, ó. Então, cuidado quando for falar sobre competência e direito administrativo. Não dá para dizer que é comum, não dá para dizer que é comum. Quase tudo é não dá, porque sabe aquela pergunta que você faz e que a resposta não é óbvia? Enfim, então cuidado aqui com as afirmações. E entende uma coisa, algumas matérias é privativa da União. Sim, isso é verdade. É a única verdade que se pode dizer. E outras matérias vão ser competência concorrente, mas enfim, né? A competência vai cair numa competência até dos municípios. A organização da própria administração municipal, é óbvio que é a lei municipal que vai estabelecer isso, né? A lei orgânica do município que tem efeito constitucional, mas eu posso ter uma lei dispondo especificamente, e ninguém está discutindo isso, e não se imagine. Aí sim, se a União legislar sobre isso, eu estou intervindo no ente federativo. Mas há pontos que a União, de fato, pode legislar. Por isso que nós vamos tomar muito cuidado lá ao longo do curso em avisar, tem normas que têm espectro nacional. A União legisla para a nação, leia-se, todos os entes federativos, às vezes, e às vezes ela legisla para si. Então nós temos que ter alguns cuidados em saber se aquela norma da União, norma sobre processo administrativo, a gente vai discutir ela lá, mas é uma norma do processo da União ou ela regula os processos administrativos de estados e municípios? Vamos guardar isso lá para o tema. Mas vamos pensar que essa é a pergunta a ser feita. Há uma norma nacional ou há uma norma que não é nacional? A lei de licitações, essa é barbada, né? É uma norma nacional. Todos os entes federativos têm que obedecer. Vejam, das competências privativas eu tenho normas nacionais. Nas concorrentes nós vamos conversar com calma depois, porque vamos ter normas de espectro nacional e vamos ter normas de espectro da União. A própria Constituição já funciona assim. Às vezes ela traz normas para a União e às vezes ela traz normas para a nação. Né? Então aqui é um tema já é um tema técnico bem interessante que a gente não pode perder de vista mesmo. Tá? Que mais? Conceituação do direito administrativo. Olha só. Você pode abrir qualquer manual aí, já tem tarefas até associadas a isso nas minhas turmas, e você vai encontrar diferentes conceitos. O grande problema do conceito, há dois problemas dos conceitos, né? Que eu chamo, o primeiro problema do conceito é o gato de 5 pernas, e o segundo problema do conceito é o gato de 3 pernas. O que eu quero dizer com isso? Que um conceito sempre é um esforço para delimitar um objeto. Por exemplo, direito administrativo é o que regula os serviços públicos. Gato de 3 pernas. O nosso direito administrativo, pelo menos, não regula só os serviços públicos. Eu comi uma perna do gato. Se eu disser isso, e tem autores, tem uma escola de serviço público, né? É verdade que ela tem quase 200 anos, enfim, mas ela diz que isso é que esse é o objeto do direito administrativo. Aliás, quando eu estou conceituando, eu estou com um foco direto no objeto, né? Eu não conceituo para nada. Eu conceituo justamente, eu faço um esforço justamente para separar aquele objeto que eu quero trabalhar. Né? Quando eu estou conceituando, eu estou delimitando o meu campo de trabalho.
Tá? E a melhor doutrina é a que vai dizer que o objeto é a administração pública, em todas as suas dimensões, né? Quanto aos agentes, quanto aos atos, né? Podemos pegar e voltar lá para a estrela para fazer o conceito, né? Que regula, né? Todas as relações as relações da administração pública, envolvendo a sua manifestação, envolvendo as limitações ao mundo privado, envolvendo o próprio controle dela, prerrogativas de controle, envolvendo as situações que ela entra em parceria, né? Então, você pode construir o conceito que você quiser. Eu quero que você entenda que tudo tem preço. Se você construir, direito administrativo regula todas as administrações. Não, as privadas não estão fora, então você não pode dizer isso, né? Então, mais do que... Normalmente eu digo, o conceito é o esforço intelectual e a definição é a síntese do conceito. Então, por isso que às vezes você tem lá livros, né? Páginas e páginas sobre o conceito, e ao final tem uma definição. Às vezes o autor faz o contrário, ele começa definindo e começa explicando os detalhes da definição, que no fundo, é o esforço do conceito que ele fez até antes de fazer aquela frase. Tá? Então pode ser um exercício mental interessante vocês tentarem conceituar, porque o conceito está livre, só tem um problema, tem preço, como tudo na vida. Tá? Eu digo que o objeto do direito administrativo é a administração pública. E aí nós vamos pensar a administração, no próximo ponto a gente vai aprofundar um pouco essas questões, administração pública versus poderes, versus entes federativos, mas a administração pública é aquele espaço do Estado, aquele conjunto de entidades do Estado que tem a prerrogativa de administrar o que é de todos. Simples. Né? Eu tenho que pensar, isso vai passar por todos os poderes, vai, porque eu tenho administração pública, todo poder se auto-administra, então eu tenho administração pública lá também. Né? Claro que o ato de julgado judiciário não é administração pública, nem o ato de legislar é administração pública, não é direito administrativo, por óbvio que não é, mas onde houver alguém administrando, especialmente o dinheiro público ou a vida dos cidadãos, dos agentes públicos, eu estou com a administração pública. Então fica muito melhor você trabalhar. Você veja que até forcei a barra desde o começo. Eu estou falando mais da administração pública e do direito administrativo. Por quê? Porque o direito administrativo é o direito da administração pública. A gente só poderia, por razões rigorosamente didáticas e da autonomia do direito financeiro, dizer que é tudo menos o direito financeiro, mas ainda assim eu vou dizer que, num certo sentido, não me agrada a ideia de tirar da administração pública aquilo que é seus filhos, né? Aquilo que representa com uma área do direito que, na verdade, é filha do direito administrativo. Né? Então, eu não excluiria nada da administração pública, embora alguns autores, justamente porque sabem que o direito financeiro e tributário ganha autonomia, vão, nos seus conceitos, ficar descrevendo, né? A administração pública é isso, e o direito administrativo mexe com esses tópicos em especial. Mas o que eu quero que você entenda é a administração pública, que é esse objeto de direito administrativo, vai ser trabalhada no nosso próximo encontro. Por hoje era isso.